Vamos lá, meditação de hoje, nossa devocional, Colossenses capítulo 2. Eu creio que você vai aprender muita coisa hoje. Esse texto aqui é muito profundo, um capítulo extremamente profundo, principalmente falando sobre a pessoa e obra de Cristo. O tema de Colossenses é a supremacia de Cristo. Então vamos lá. Vale a pena você prestar muita atenção, vale a pena. Quero que vocês saibam, capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que eu citei ontem, que fica perto de Colossos, a igreja de Apocalipse, tá? Que João escreveu, Jesus Cristo escreveu através de João a carta para a igreja de Laodiceia, lá na Ásia. Estão em Laodiceia e todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A minha oração e o meu esforço é para que vocês conheçam plenamente, estejam arraigados naquele mistério revelado por Deus, a saber, Jesus Cristo. É o conhecimento. A base da nossa vida é o nosso conhecimento, porque através do nosso conhecimento nós depositamos a nossa fé na verdade da palavra de Deus. Então é o conhecimento da palavra que é o alicerce. Então pensa numa casa sendo construída sobre a rocha, que é Cristo, a sua palavra que é a verdade. Então isso nos dá cada dia mais firmeza dentro daquilo que nós cremos, dentro daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Eu acho muito profundo o versículo 3. Nele, em Jesus, vocês estão escondidos, ou nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha que profundo isso. Uma linguagem poética. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu digo isso para que ninguém nos engane com argumentos que só parecem convincentes, aceitas. As pessoas que pregam mentiras. É muito importante vocês estarem arraigados em Cristo para que ninguém os engane com argumentos que parecem convincentes, para convencerem vocês. Se vocês estiverem na verdade, vocês não se deixarão levar por ventos de doutrinas e mentiras, porque vocês sabem a verdade. Por isso que é importante eu estar alicerçado, enraizado. Versículo 5. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, Paulo falando, em espírito estou presente e me alegro em ver que vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Falando sobre os colossenses, que eles crescem na fé, eles crescem no amor e crescem em números. Estão dizendo, vocês estão crescendo porque vocês têm alicerces, continuem assim. Esse tema aqui, a partir do versículo 6, livres do legalismo por meio de Cristo. Legalismo é aquela coisa da lei, de você se firmar, de você se apoiar naquilo que você faz, tá? Naquilo que você faz, no legalismo da lei, sobre guardar dias, no caso guardar o sábado, não comer esse tipo de alimento, é obedecer à lei, é o legalismo, tá bom? Como muitas igrejas hoje são legalistas, no sentido de colocar só peso sobre guardar sábado, não comer carne de porco, a questão de não poder cortar cabelo, de mulheres não poder usar maquiagem, não poder usar calça comprida, essas coisas de peso, tá? É o legalismo. Então ele diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E como nós recebemos Cristo? Pela fé. Então continuem vivendo nele pela fé. É a fé que nos leva para Deus. E é a fé que nos mantém com Deus. Isso é muito importante eu entender.
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Enraizados, alicerçados na fé. Essa fé que vocês aprenderam, essa fé que vocês conheceram. Estejam firmes nessa fé e não saiam da verdade. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas. As faculdades hoje estão cheias de filosofias vãs e enganosas. O mundo está sutilmente enganando as pessoas com coisas que parecem sabedoria, mas não tem base nenhuma. Até a questão, pensa comigo, a teoria da evolução é teoria, não é ciência, porque não está comprovado. E as pessoas falam de uma forma tal que tem aparência de sabedoria, de ciência, e muitos jovens acreditam. É Deus fora da história. Tudo veio do acaso. Como que as pessoas podem acreditar numa coisa dessa? Mas tem a capa de sabedoria, tem a capa de ciência, mas não é ciência, é teoria. É teoria. Então isso aí enganam. As filosofias que são pregadas em muitas seitas enganam. E tudo com aparência de sabedoria, para enganar. Dizendo que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é retrógrada, a Bíblia já é antiga, a Bíblia tem que ser reescrita, a Bíblia tem que ser anulada. As coisas absurdas. E muitos dão ouvidos para isto. Muitos acreditam nessas falácias, nessas mentiras, nesses sofismas que são mentiras em forma de verdade. Tenham cuidado para que ninguém, versículo 8, ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tenha cuidado. Pois em Cristo, versículo 9, grifa, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus veio como homem, ele tinha um corpo. E no corpo de Jesus, sendo um homem, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, dizendo que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Vamos continuar. Versículo 10. E por estarem nele, em Jesus, que é o cabeça de todo poder e autoridade, Jesus é o cabeça de todo poder e autoridade. Jesus manda nos demônios, não é Satanás que manda, é o Jesus que manda. Porque se Satanás der uma ordem para os demônios e Jesus der outra ordem, eles vão obedecer Jesus. Se o diabo falar assim, ataca, eles atacam. Jesus fala, não ataca, eles param, porque Jesus tem poder sobre todo o homem, todos os demônios, todos, toda a autoridade do mundo e sobre toda a humanidade também. Jesus é Deus. Jesus é o cabeça de todo o império das trevas, ou seja, no sentido de dominar. Jesus domina sobre o inferno. Domina. Eles querem atacar, Jesus diz, não, eles obedecem. Quantos textos você já viu quando os demônios eram expulsos? Aqueles lá de Genezaré, saiu, do demônio que chamava Legião, que ficou naquele moço, 6.000 demônios no homem. Legião constava de 6.000 soldados romanos. E o meu nome é Legião, somos muitos. E Jesus mandou sair do jovem
Eles pediram encarecidamente para Jesus que não os mandasse para fora do país. Por quê? Se Jesus mandasse, eles iam obedecer. Se Jesus mandasse os ir para o inferno, eles iam. Eles obedeceriam àquele que é o cabeça de todo principado e potestade. Aí pediu para entrar numa manada de porcos, Jesus ordenou-os, e eles entraram e os porcos se afogaram. Ou seja, Jesus é o cabeça. Ele é o comandante, ele é o chefe, ele é o supremo, que domina sobre todo o universo, inclusive sobre o império das trevas. Jesus, ele reina, ele tem todo o poder. Todo o poder. É o Jesus que nós cremos, é o Jesus que nós amamos. Você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ficar encantado com as obras do diabo, admirado com a obra do diabo. Você não tem que ficar admirado com o que o diabo tem feito no mundo, porque esse mundo jaz no maligno, é dele. Mas nada acontece nesse mundo sem Cristo dar a última palavra. Era para o diabo já ter destruído esse mundo. E ele é preservado pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Então ele é o cabeça de todo poder e autoridade. E vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude desse poder na vida de vocês. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita pelas mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A minha consagração a Cristo, a minha consagração a Deus. Eu sou de Deus, eu tenho a marca de Deus na minha vida. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Por quê? Porque estamos em Cristo e Jesus é Deus. É muito profundo o versículo 12. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando eu me batizei, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. E o que aconteceu comigo? Eu morri para o mundo e vivo para Deus. A palavra batismo significa lavar, então houve uma purificação na minha vida. Nessa purificação, eu morri para o mundo e vivo agora para Deus. O versículo número 13. Quando vocês estavam mortos em seus pecados, pela incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Deus deu vida a vocês através de Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Olha só que profundo isso aqui. Eu quero que você preste muita atenção. No versículo 13 e 14. Eu vou ler o 13 de novo. Para nós lermos juntos aqui até o final do versículo 15. Eu vou ler sem parar os 3 versículos, porque é uma sequência. É muito, muito, muito importante você entender esses 3 versículos. Muito importante. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, Deus deu vida para vocês com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu a dívida pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto aqui é muito profundo. Está dizendo que Jesus perdoou os nossos pecados, nos deu vida. E ele cravou todo o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Ou seja, não há condições de um crente, de um filho de Deus, ter maldição na sua vida. É um absurdo quando eu vejo algumas pessoas
dizendo que são filhos de Deus, que são de Jesus, que tem maldição hereditária na sua família e que ela precisa de libertação. Ela já foi liberta no dia que ela creu em Jesus. É impossível um cristão estar debaixo de maldição, porque toda a maldição que estava sobre nós, Jesus a removeu. Todo escrito de dívida que estava contra nós, ele cravou na cruz. E diz aqui que ele despojou os principados e potestades. O que é despojar? É quando ele vence uma guerra, quando o rei vencia uma guerra, ele pegava as riquezas do arraial do inimigo, daquele povo que tinha sido derrotado, do rei derrotado, e ele pegava para si, tirava de lá as riquezas. Sabe o que está dizendo aqui? Que nós pertencíamos ao diabo. E Jesus venceu na cruz, e quando nós cremos, essa vitória passa a ser nossa. E Jesus nos despojou do império das trevas, nos tirou de lá. Não há mais poder maligno sobre a vida de um filho de Deus, não há mais maldição sobre a vida de um filho de Deus, não há mais maldição hereditária sobre a vida de um filho de Deus. Aí você percebe algumas coisas na sua vida e você fala, mas eu minto, eu ainda sou uma pessoa difícil, eu tenho uma raiva no meu coração, porque meu pai teve, porque meu avô teve. Agora é questão de educação. Você vai mudar a sua educação, você vai mudar o seu jeito de ser. Isso é santificação. Não tem nada a ver com maldição mais. O Filho de Deus não tem maldição. Você não pode quebrar uma maldição na tua vida, porque ela já foi quebrada no dia que você creu em Jesus. O que você tem que quebrar agora é a educação que você teve, propensa a mentir e falar assim, eu não vou fazer mais isso, porque agora eu estou debaixo do reino da luz e eu posso sim ser uma pessoa de verdade, da verdade, e eu não vou falar mais mentira. Eu era uma pessoa muito iracunda, muito brava, gritava, porque meu pai gritava, meu avô, mas agora não. Eu sou de Deus, eu morri para o mundo, vivo para Deus. Não há mais maldição na minha vida, agora é questão de educação, eu vou mudar o meu comportamento. E você pode mudar o seu comportamento. Um filho de Deus não pode buscar livrar-se de maldição do passado, porque é como se dissesse, a obra de Jesus não valeu. Ou foi incompleta e precisa ser complementada por mim. Agora eu vou buscar a libertação da minha maldição hereditária. Não, para com isso. Ele encravou toda a dívida na cruz e despojou, tirou-nos do império das trevas e o diabo não tem mais nada com você, nada. Você não tem mais nada com o diabo, nada. A única coisa que ele tem contra você são os pensamentos, é a mentira, é a incredulidade. Então você estando na verdade, você vence a mentira. Você crendo na verdade, você vence a incredulidade. Esse é o campo de batalha espiritual nosso. Mas maldição que nos leva a ficar presos a coisas não existe mais. Porque a obra de Cristo foi perfeita na cruz. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. O versículo 16. Portanto, está concluindo, está dando uma explicação. Portanto, já que a obra foi perfeita, já que Jesus é perfeito, e ele encravou toda a escrita de dívida que era contra nós na cruz, despojou o império das trevas, somos de Cristo, portanto, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem. Você come carne de porco? Você bebe esse tipo de bebida? É pecado. Não deixe que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dia de sábado. Não deixe que ninguém julgue vocês por celebrações religiosas, você não participa, dia de sábado que você não guarda, não deixe que ninguém julgue vocês. Paulo está falando aqui. Você não guarda o sábado, você vai para o inferno.
que o domingo é do diabo. Absurdos, nós ouvimos cada absurdo, cada loucura. Por isso que eu preciso estar na palavra. Na palavra. Esquecer das coisas que nós vemos, vários outdoors na cidade, guarda o sábado, santifica o sábado. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, o versículo 17, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essas coisas são sombras. Eram simbolismos das coisas que haveriam de vir. A realidade, não mais sombra, é Jesus. Eu estou em Jesus. Eu não posso voltar aos ritos do Antigo Testamento para não comer esse tipo de carne, não beber esse tipo de comida, não vestir esse tipo de roupa e guardar o sábado. Eu não posso fazer isso. Não posso. É como se eu estivesse negando a obra de Jesus, negando a realidade de Deus, a revelação do mistério de Deus, que é Jesus. Eu não posso confinar o trabalho de Jesus como incompleto ao ponto que eu tenho que completá-lo guardando alguns ritos do Antigo Testamento. Eu não posso fazer isso. Isso é uma afronta contra Deus. Mas o diabo usa a ignorância. Ele age na ignorância. Há muitas pessoas ignorantes e por causa da ignorância fazem isto. Agora estamos na sabedoria da luz da palavra. O versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Falsa humildade, tá? Falsa humildade. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Não é isso que acontece com as seitas? Se sentem melhores do que os outros porque guardam o sábado? Se sentem melhores que os outros porque não comem esse tipo de comida que os outros inferiores comem? Não é isso que acontece com as seitas? Orgulho, falsa humildade. E as pessoas dizem, não, tudo é por causa de Deus. Só no discurso. Porque no fundo é orgulho travestido de falsa humildade. Versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Trata-se de alguém que não está unido a Cristo. É Bíblia, gente. Está aqui. A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Essas pessoas não estão unidas a Cristo. Estão enganadas, então não se deixe enganar por elas. Eu quero que você preste muita atenção no final do capítulo 2. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Princípios elementares é isto, essas coisas do legalismo. Porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Olha só o que Paulo está falando. Vocês foram libertos desses princípios elementares. Vocês foram libertos, agora vocês querem se escravizar de novo? Ouvindo pessoas não manuseie, não toque, não prove, não coma, guarde o sábado. Vocês querem se escravizar de novo? Todas essas coisas estão destinadas a perecer, a morrer, pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus. Humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Falsa humildade. Pessoas que não estão ligadas a Cristo, mas se sentem superiores aos outros que não obedecem. Tem aparência de sabedoria, como sua pretensa
religiosidade. É pura religiosidade. Religião, o homem faz. Cristianismo, Deus faz. Essa é a diferença. Eu creio no cristianismo. Deus fez para me salvar. E a salvação foi completa. Ponto final. Religião, o homem faz. Estou sempre fazendo. E quando eu faço, eu me sinto orgulhoso porque eu estou fazendo. Por isso que as pessoas religiosas, as pessoas das seitas são orgulhosas. Porque só a igreja deles vão para o céu, só eles são salvos, só eles. Os demais, não. Isso não é pregar Jesus, isso é pregar o próprio ego. É amar o próprio estômago. Ou seja, é a pessoa viver em si mesmada, no orgulho, mas não percebe. Orgulho é igual mau hálito. A pessoa que tem não percebe, mas as que estão em volta percebem. Esta falsa humildade, pretensão religiosa, falsa humildade e a severidade com o corpo. Não é severidade? Não faça, não faça, não faça, não prove, não prove, não faça, não faça, não manuseie. Mas essas coisas não têm valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Não tem. Não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Não tem. Guardar sábado não leva ninguém mais perto de Deus. Não comer esse tipo de comida não leva ninguém mais perto de Deus. Não leva. Agora você tendo fé em Jesus, crendo em Jesus, buscando as forças de Deus para sua vida, buscando Bíblia, buscando oração, buscando uma vida santa, buscando conhecimento da palavra, estando ligados à igreja, alimentando tua vida espiritual, não tendo pecados não confessados na sua vida. Isto te dá uma força exponencial para vencer as tentações e vencer a sua carne. Por quê? É no âmbito espiritual. Agora, comer, que eu não comer carne de porco, que isso vai me ajudar? Que isso vai me ajudar? Guardar sábado? Que isso vai me ajudar? Não usar roupas, calça comprida, a mulher não pode usar calça. Que isso vai ajudar? Não cortar cabelo, deixar o cabelo. O que isso vai ajudar? É o que Paulo está dizendo. Sejam sensatos. Livrem-se disto, porque a obra de Jesus foi perfeita. Porque Jesus é Deus, ele é perfeito. Eu não preciso de nada, nenhum subsídio, nada, para me ajudar, a não ser Jesus com a sua supremacia. Deus ajude a você a entender isto. Firme a tua fé na palavra. Leia com muita calma o capítulo 2 de Colossenses. Releia. Aqui está a base daquilo que você tem que crer. Jesus. A pessoa de Jesus é a obra de Jesus. Não fique dando ouvidos para essas mentiras. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem nos alimentado, nos mostrado, nos instruído. Principalmente, obrigado, porque não temos mais parte nenhuma com o império das trevas. Não há maldição sobre a nossa vida. Não há nada que nos tire do Senhor, porque somos teus através de Cristo Jesus. Não há maldição sobre a nossa vida. Não há. Toda a maldição foi quebrada no dia que nós cremos em Ti. Não vamos nunca confinar, ó Pai, a nossa salvação em obedecer legalismos da lei. Não vamos nunca menosprezar o sacrifício de Jesus, que foi perfeito, porque Jesus é perfeito. Não vamos desprezar guardando o sábado, não comendo carne de porco. Não vamos fazer isso, Pai. Não vamos. Nós vamos deixar totalmente alicerçado e arraigado nossa fé na tua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado isto. Muito obrigado por esse tempo de devocional que temos tido. Muito obrigado pela luz do Senhor que desfaz todas as trevas de nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe muito você, muito mesmo. Às vezes você coloca para, olha assim, eu falando para o nosso pastor se exalta. Irmãos, é que a mentira, ela atrai tantas pessoas, pessoas incautas, pessoas que não têm base na palavra. É por isso que eu falo da importância dessas devocionais, é importante ler a Bíblia. Quantas pessoas saem da igreja porque não estudam a Bíblia? Quantas pessoas saem da igreja porque não leem a Bíblia? Quantas pessoas saem da igreja porque não se arraigam, alicerçam na palavra? Não tem fundamento. Aí vão procurar outras coisas, vão procurar outras seitas, porque estão perdidas. Sem a verdade, eu sou enganado pela mentira. Então, quando eu falo de uma forma mais incisiva, é justamente para chamar a tua atenção para a importância de você estar firme naquilo que você crê. Com muito amor, tá? Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.